Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente este: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um insight que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Nas páginas seguintes voltamos no tempo à Babilônia, o berço onde foram alimentados os princípios básicos de finanças agora reconhecidos e usados no mundo inteiro. O autor sente-se feliz em estender a seus novos leitores o desejo de que estas páginas possam conter para eles a mesma inspiração para o crescimento da conta bancária, sucessos financeiros estrondosos e a solução de problemas pessoais com o dinheiro tão entusiasticamente relatados por leitores de costa a costa dos Estados Unidos. A todos os homens de negócios que distribuíram estas narrativas em tão generosas quantidades a amigos, parentes, empregados e associados, o autor aproveita a oportunidade para expressar-lhes sua gratidão. Nenhum respaldo pode ser mais valioso do que o desses homens práticos que apreciaram seus ensinamentos, porque eles, por si mesmos, conseguiram importantes êxitos ao aplicar os princípios verdadeiros que o presente livro defende. A Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram o povo mais rico de sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro, e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro, na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiam para si mesmos o que todos nós hoje desejamos: uma renda para o futuro. GSC. Sumário. O homem que desejava ouro, 6. O homem mais rico da Babilônia, 9. 7 soluções para a falta de dinheiro, 14 a primeira solução, 15 comece a fazer seu dinheiro crescer, 15 a segunda solução, 17 controlem seus gastos, 17 a terceira solução, 18 multipliquem seus rendimentos, 18 a quarta solução, 19 proteja seu tesouro contra a perda, e 19. A quinta solução, 19. Façam do lar um investimento lucrativo, 19 a sexta solução, 20 assegurem uma renda para o futuro, 20 a sétima solução, 21 aumente sua capacidade para ganhar, 21. Encontrando a deusa da boa sorte, 23. As 5 leis de ouro, 29 as 5 leis de ouro, 31 a primeira lei de ouro, 33 a segunda lei de ouro, 33 a terceira lei de ouro, 33 a quarta lei de ouro, 34 a quinta lei de ouro, 34. O emprestador de dinheiro da Babilônia é 35. As muralhas da Babilônia, 41. O negociante de camelôs da Babilônia, 43. As tabuinhas de argila da Babilônia, 47 tabuinha, e 48 tabuinha segunda, 49 tabuinha terceira, 49 tabuinha quarta, 50 tabuinha V, 50. O homem de mais sorte da Babilônia, 52. O esboço histórico da Babilônia, 61. O dinheiro é o meio através do qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. O homem que desejava ouro. Bansir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta, onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava-o de que a despensa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando.
esticando o couro para forrar os aros das rodas, em suma, preparando o veículo para a entrega, a fim de que pudesse receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre o muro. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar: o sol abrasador, tão comum no válido Eufrates castigava-o sem contemplação. Gotas de suor formavam-se acima de suas sobrancelhas e pingavam, despercebidas, para se perderem na mata cerrada de seu peito. Além de sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terrapleno que cercavam o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. À sombra de tanta grandeza achava-se sua moradia, e tantas outras muito menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade. Tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias, quanto os mendigos de pés descalços. Até o rico era forçado a buscar a sarjeta para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos a serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cabra cheios de água para regar os jardins suspensos. Bansir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou ao devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente de seu melhor amigo, Kobi, o músico. Possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo, começou Kobi, numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte. Mas ainda, gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina. Me empreste 2 humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você não chegará a sentir a falta deles. E se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansir melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. É o quê? Exclamou Kobi, realmente surpreso. E não tem um único ciclo na algibeira, e fica postado como uma estátua sobre este muro. Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Bansir, concordando. Tudo começou com um sonho sem sentido onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco, pesado de tanta moeda. Dali retirava punhados de ciclos, que eu lançava, com uma liberalidade descuidosa, aos mendigos. Havia moedas de prata com que eu comprava presentes para a esposa, e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro, e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia o meu peito. Você não teria reconhecido seu velho e diligente amigo, como não teria reconhecido minha mulher, com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas. Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casados. Um sonho agradável, sem dúvida, o comentou Kobi. Mas por que deveriam essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? Porque realmente. Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando meninos, fomos juntos aos sacerdotes do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemo-nos amigos íntimos. Temos sido de algum modo súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de 2 ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo.
Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderia me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o término do banquete dos nobres esta noite? E o que respondo? Digo por acaso: aqui está minha bolsa, dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram. Não, simplesmente admito que minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Por que não podemos obter prata e ouro? Mais do que apenas o necessário para o sustento do lar. Pense também em nossos filhos, continuou Bansir, não estão seguindo o caminho dos pais? Tem cabimento que eles e suas famílias, e os filhos e as famílias de seus filhos, passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro, e apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabra azedos? E em todos esses anos de amizade nunca ouvi falando desse modo Bansir. A Kobi estava perplexo. Porque na verdade, nunca tinha pensado assim, desde as primeiras luzes da manhã, e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas. Trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que qualquer outro homem pudesse fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor de minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade, pois nunca o fizeram. Finalmente convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força de meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o tirocínio de minha mente, mas quero que os frutos de meu trabalho sejam fartos. Qual é o problema com a gente? E o que volto a lhe perguntar: por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Quem dera tivesse uma resposta, replicou Kobi. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. É com uma lira que você, sem qualquer favor, deveria ter. Nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente, a tal ponto que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa, se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino. Aí vêm eles. Ele apontou na direção da longa coluna de semidespidos e suarentos carregadores de água que subiam penosamente a rua, vindo do rio. Arrastavam-se em alas de 5, cada qual vergado sob um pesado odre de pele de cabra. Com um belo tipo de homem, aquele que os está conduzindo. A Kobi indicou o tocador do sino, que ia na frente, sem carregar nada. Há um homem importante em seu próprio país, como se pode ver. E há muitos bons tipos ali, acrescentou Bansir, concordando com o amigo, homens tão bons quanto nós. Homens altos e louros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando juntos do rio até os jardins, um após outro, dia após dia, ano após ano. Nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres brutos, Kobi. Coitados, realmente. Mas você me faz ver que não somos muito melhores do que isso, embora nos consideremos homens livres. É verdade, Kobi, por mais desagradável que seja a ideia. Não queremos continuar levando ano após ano uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem ir a lugar algum. Não podemos descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? E perguntou Kobi. Talvez haja algum segredo que devamos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Bansir, pensativo. Ainda hoje, lembrou Kobi, passei por nosso velho amigo Arkad, refestelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes.
saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Cobi, o músico. A ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Bansir. Tão rico que o próprio rei, segundo se diz, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Cobi. Tão rico, acrescentou Bansir, em que se o encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira. Tolice, reprovou Cobi. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega, uma bolsa gorda. Fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcad tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por maior que seja a liberalidade com que gasta dinheiro. Rendimentos, essa é a questão, exclamou Bansir. Quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa. Esteja eu sentado sobre o muro ou viajando em terras distantes. Arcad deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Supõe que se trate de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha? Parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos ao filho. Nomazira, respondeu Cobi. Este não foi para Nínive, e como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um dos homens mais ricos dessa cidade. Cobi, você acaba de me propiciar um raro pensamento. Um brilho novo surgiu nos olhos de Bansir. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo, e Arcad sempre se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos procurar Arcas e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansir. Está me trazendo uma nova compreensão. E me faz perceber por que nunca encontramos nenhuma quantidade de ouro. Nós nunca o procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito devotou seus melhores esforços. Nisso até que teve êxito. Eu mesmo fiz os maiores esforços para tornar-me um virtuoso da lira. E nisso eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços tivemos êxito. Os deuses parecem satisfeitos com que continuemos assim. Agora finalmente vemos uma luz, brilhante como os raios do sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar mais. Com um novo entendimento acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcad, insistiu Bansir. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Bansir, e por isso que tem tantos amigos. Será como você diz, pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco. O homem mais rico da Babilônia. Era uma vez, na antiga Babilônia, um homem muito rico chamado Arcad. Conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza, tornará-se igualmente famoso pela liberalidade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. E houve alguns amigos da juventude que vieram até ele, dizendo-lhe: Você, Arcad, é mais venturoso do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias. Enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos, se apenas propiciamos à família uma indumentária decente ou a alimentamos da melhor maneira possível. Contudo, alguma vez fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras, e nem nos estudos nem nas brincadeiras você se sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida e ignorar-nos? A nós que igualmente somos merecedores? Após o que Arcad protestou com eles, dizendo por sua vez: Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação de riqueza. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário,
Ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos, que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites, que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, tornam-se avarentos e entesouram sua riqueza, temendo despender o que têm por saberem que não são capazes de repô-lo. São além disso assediados pelo medo de roubo, e acabam construindo para si mesmos uma vida de necessidades e secreta tristeza. Há provavelmente outros que conseguem dinheiro fácil e o aumentam, sem deixar de se sentirem felizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer. Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram se as coisas não se passam assim. Os amigos admitiram que a respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram realmente verdadeiras e suplicaram-lhe que explicasse a eles como tinha conseguido juntar tantos bens. E ainda em plena juventude, continuou Arcadá. Eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este pode embelezar sua casa com os móveis mais refinados. Aquele pode viajar pelos mares distantes. Esse outro pode regalar-se com as finas iguarias de terras longínquas. Outro mais pode comprar ornamentos lavrados em ouro ou cravejados de pedras preciosas. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. E possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E quando percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres do outro. Não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família sem qualquer expectativa de herança, e não me achando dotado, como me disseram vocês com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em dois tipos. O primeiro cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos. O outro baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Assim, resolvi-me a investigar como alguém consegue acumular riqueza, e quando descobri se tornar tal coisa minha própria tarefa e realizá-la bem, pois não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sob a brilhante luz do sol, compensando os sofrimentos que teremos de enfrentar quando partirmos para a escuridão do mundo do espírito. Empreguei-me como escriba na sala de registros, e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. Semana após semana, mês após mês, dei um duro danado sem que os meus vencimentos dessem mostras de crescer. Comida, roupa, os compromissos para com os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar-me, consumiam tudo que eu ganhava. Mas minha determinação continuou de pé. E um dia Algamis, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido, e quando Algamis voltou eu ainda não tinha
Templo do Saber, sentados em semicírculo, formando fileiras multicoloridas. À frente deles achava-se Arcad, ocupando um tamborete acima do qual ardia um candeeiro sagrado, origem do forte e agradável aroma que se espalhava pela sala. Veja, o cidadão mais rico da Babilônia, murmurou um estudante, cutucando um vizinho quando Arcad se levantou. E não passa de um homem como qualquer um de nós. Como um respeitoso súdito de nosso grande rei, começou Arcad, encontro-me diante de vocês a serviço dele. Considerando que alguma vez fui um pobre jovem que alimentava o forte desejo de adquirir ouro, e que nessa busca, acumulou conhecimentos que o capacitaram a isso. Ele determinou que eu viesse até aqui para transmitir a vocês tudo o que aprendi. Comecei minha fortuna de modo bastante humilde. Não tinha maior vantagem do que aquela de que todos vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõe. O primeiro depósito de meu tesouro foi uma bolsa já gasta pelo uso. Eu detestava vê-la imprestavelmente vazia, queria que estivesse gorda e repleta, tilintando ao som do ouro. Por isso, busquei todos os remédios possíveis para conseguir uma bolsa cheia. Achei 7. Assim, explicarei aos que se acham reunidos nesta sala as 7 soluções para a falta de dinheiro, que recomendo a todos aqueles que anseiam por bastante ouro. Consagrarei cada um dos dias da semana a um desses remédios. Ouçam atentamente tudo quanto lhes disser. Debatam o assunto comigo. Discutam-no entre vocês mesmos. Aprendam meticulosamente estas lições, para que também possam plantar em suas próprias bolsas a semente da riqueza. Primeiro, cada um de vocês deverá sabiamente construir a própria fortuna. Quando tiverem acumulado competência suficiente para isso, estarão aptos a passar adiante tais verdades. Ensinar-lhes-ei meios simples para engordar a própria bolsa. Este é o primeiro degrau que conduz ao templo da riqueza, aonde ninguém pode chegar se não tiver condições de pôr firmemente os pés nesse primeiro degrau. Consideremos agora a primeira solução. A primeira solução. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcad dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila. E meu bom amigo, qual é o seu ofício? Sou um escriba, respondeu o homem, e gravo registros sobre tabuinhas de argila, a profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Descobriu em seguida um participante de rosto corado, um pouco mais atrás. Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão. Sou um açougueiro, respondeu ele. Compro cabras a seus criadores, abato-as. Vendo a carne para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandálias. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. E assim procedeu Arcad com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse: assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujo exercício confere às pessoas a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro da qual o trabalhador pode desviar uma porção para sua própria reserva. Assim, na bolsa de cada um de vocês há um fluxo maior ou menor de moedas. De acordo com a capacidade de cada qual. Concordam com isso? Todos concordaram. Portanto, continuou Arcad, se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que a pessoa já consolidou. A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se então para um homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um de seus cestos e nele colocar toda manhã 10 ovos, daí tirando toda noite 9 ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo ele transbordará. E por quê? Porque a cada dia coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que eu tiro. Arcad voltou-se para a turma, sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Primeiro os participantes ficaram olhando, depois riram. Finalmente agitaram, divertidos, os pequenos bornais onde costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugere ao vendedor de ovos. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada, e seu peso
Cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Não zombem do que eu digo por causa de sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que lhes contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso, porque não podia satisfazer meus desejos. Mas, desde que comecei a retirar de minha bolsa não mais de 9 cotas das 10 que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhes falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que 9/10 de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses que para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costuma evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia, uma joia, um adorno. Melhores roupas, mais comida, coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis: ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos. As que vocês guardam, os segundos. Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para minha falta de dinheiro. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que 9. Debatam o assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã, quando estivermos juntos de novo. A segunda solução. Controlem seus gastos. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos. Alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta: como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os seus ganhos, se em geral seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? Pois bem, ontem quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? A todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa. Naturalmente, umas ganham mais do que outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês, junto com suas boas famílias, tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. E ainda assim restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo. Há limites para a minha energia. Há limites para a extensão de minhas viagens. Há limites para o que consumo à mesa de refeições. Há limites para os prazeres de minha vida. Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo onde o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 1% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, gravem na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujo custo não ultrapasse 9/10 de seus rendimentos. Cancelem o resto e considerem-no apenas como uma parte dessa grande multidão de desejos que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorsos por isso. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toquem naquele 10º que está engordando sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com o orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor.
Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas. Nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa vermelha e dourada, levantou-se e disse: "Sou um homem livre. Acredito ser meu direito gozar das boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão a um orçamento que determina exatamente quanto devo gastar e em que. Acho que isso eliminaria muitos prazeres de minha vida, tornando-me não muito melhor que um burro de carga." "A quem, meu amigo?" replicou Arcade, "determinaria o seu orçamento?" "E eu mesmo faria", respondeu o homem que protestava. "Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro. Claro que não. Ele não precisaria senão de feno, grãos e um saco de água para atravessar o deserto." O propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário, e na medida em que se mostrem acessíveis, seus outros desejos. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de se tancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Façam o orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos. A terceira solução: multipliquem seus rendimentos. Assim dirigiu-se Arcade aos alunos no terceiro dia. "Vejam como o dinheiro está começando a entrar. Vocês se disciplinaram para reservar 1/10 de todos os seus ganhos. Controlaram as despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer. Ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta, mas isso não leva a nada. A quantia que podemos separar de nossas diversas fontes de remuneração não passa de um começo. Seus ganhos, sim, é que construirão nossas fortunas. Como podemos pôr nosso dinheiro para trabalhar? Meu primeiro investimento foi uma desgraça, pois perdi tudo. Mais tarde lhes contarei essa história. Meu primeiro investimento lucrativo foi um empréstimo que concedi a Agar, o fabricante de escudos. Uma vez por ano ele comprava grandes carregamentos de bronze trazidos através dos mares para serem empregados em seu negócio, não dispondo de suficiente capital para pagar aos mercadores. Era obrigado a pedir emprestado àqueles que tinham um dinheiro extra. Era um homem honrado. Pagava o empréstimo, além de uma generosa taxa, à medida que vendia os escudos. Sempre que atendia às suas solicitações, emprestava-lhe igualmente a renda acumulada das primeiras transações. Assim, não só meu capital cresceu, como os próprios ganhos de Agar se tornaram maiores. Como era gratificante ter todas essas somas de volta. Disse-lhes meus discípulos, que a riqueza de um homem não deve ser aquilatada pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha, sim, nos lucros que essa soma pode produzir. A torrente de ouro que flui continuamente para dentro de suas bolsas, conservando-as sempre bojudas. E afinal o que todo homem deseja, o que cada um dos presentes deseja é uma renda que não cesse de crescer. Estejam vocês trabalhando ou viajando. Adquiri uma grande renda, tão grande que me considero um homem extremamente rico. Meus empréstimos a Agar foram o meu primeiro treinamento em investimento lucrativo, ganhando em sabedoria com essa experiência. Ampliei o círculo de clientes e os investimentos quando o meu capital aumentou. De poucas fontes no início, de muitas outras depois. Desaguou em minha bolsa uma torrente dourada de riqueza que eu podia usar como bem entendesse. Como veem, a partir de meus modestos ganhos gerei uma reserva de escravos dourados, cada qual labutando para produzir mais ouro. Como trabalhavam para mim, seus filhos também o faziam, e os filhos dos filhos. Até que dessa concentração de esforços surgiu uma bela renda. O ouro cresce rapidamente quando se fazem ganhos razoáveis, como poderão ver pelo seguinte exemplo. Quando nasceu o primeiro filho de um fazendeiro, ele entregou 10 moedas de prata a um emprestador de dinheiro, e pediu-lhe que as fizesse render para o filho até que este completasse 20 anos de idade. O homem concordou, estabelecendo que a soma renderia juros de 1/4 de seu valor a cada 4 anos. O fazendeiro
Então solicitou, já que se tratava de um dinheiro que tinha separado exclusivamente para o filho, que os juros fossem incorporados ao principal. Quando o rapaz completou 20 anos de idade, seu pai procurou novamente o emprestador de dinheiro para perguntar-lhe pela prata. O homem explicou-lhe que, como a soma tinha crescido à razão de juros compostos, as 10 moedas de prata originais tinham aumentado para 30 moedas e meia. O fazendeiro ficou bastante satisfeito, e como seu filho ainda não precisasse do dinheiro, deixou-o com o emprestador. Quando o filho completou 50 anos de idade, tendo o pai a essa altura passado para o outro mundo, o banqueiro pagou ao filho, para liquidar o compromisso, 167 moedas de prata. Assim, em 50 anos, o investimento multiplicou-se quase 70 vezes. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro. Por cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. A quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. Assim falou Arcade para sua turma no quarto dia. O infortúnio ama uma brilhante marca. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza, do contrário corre o risco de perder-se. Logo, é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem maiores somas. Todo aquele que possui ouro guardado costuma ser induzido, na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-no a realizá-los. O primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado, ou seja, o principal. É prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo? Claro que não. O castigo pelo risco é a provável perda. Estudem cuidadosamente, antes de fazerem uso de seu tesouro, cada promessa de que ele possa ser recuperado com segurança. Não se deixem enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rápida. Mente, antes de emprestá-lo a quem quer que seja. Certifiquem-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e de sua reputação como bom pagador, para que não estejam, inadvertidamente, fazendo um presente de algo tão arduamente conquistado. Antes de destiná-lo a um investimento em qualquer campo de negócios, acautelem-se contra todos os perigos possíveis. Meu primeiro investimento foi uma tragédia. Depositei minhas economias de todo um ano nas mãos do oleiro Asmur, que na época viajava por mares distantes e me propusera comprar junto aos fenícios em Tiro joias da mais alta qualidade. Quando voltasse, nós as venderíamos e dividiríamos os lucros. Os fenícios comportaram-se como salafrários e venderam-lhe pedaços de vidro. Meu tesouro se perdeu. Hoje minha experiência teria me mostrado imediatamente a tolice de confiar a um oleiro a tarefa de comprar joias. Por isso acho-me à vontade para aconselhar-lhes: não confiem demasiadamente em seus próprios conhecimentos, porque podem estar destinando seus tesouros a investimentos perigosos. Procurem antes de tudo a opinião em geral correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça, e chegam a ter um valor equivalente à soma que desejam investir. Na verdade, um valor bem real, já que podem evitar que vocês percam o dinheiro aplicado. Esta é, portanto, a quarta solução para a falta de dinheiro, e de grande importância, pois previne que suas economias vão por água abaixo no momento depois de terem crescido tanto. Protejam seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem, e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experimentados. Sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Deixem que o tirocínio deles proteja seus tesouros contra os investimentos de alto risco. A quinta solução: façam do lar um investimento lucrativo. No quinto dia de aula, Arcade falou assim para os alunos: se um homem separar 9 partes dos seus ganhos para com elas viver e gozar a vida, e se ainda alguma delas puder ser empregada no investimento lucrativo sem prejuízo de seu bem-estar, então seus tesouros crescerão rapidamente. A maioria dos babilônios mora muito mal com suas famílias. Pagam aluguéis abusivos a rigorosos proprietários em troca de aposentos onde suas mulheres não têm sequer um cantinho para plantar as flores que tanto alegram seus corações, enquanto os filhos não podem brincar senão nas passagens escuras.
Nenhuma família pode gozar plenamente a vida a menos que tenha um pedaço de chão, onde as crianças possam brincar ao sol e onde a esposa possa plantar não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus. Que homem não se sentiria feliz em poder comer os figos de suas próprias figueiras e as uvas de suas próprias videiras? Ter o seu próprio domicílio, com um pedaço de chão disponível para cuidar e sentir orgulho. Dar confiança ao coração e maior ânimo a todos os seus esforços. Por isso, recomendo a todos os homens que tenham seu próprio teto, a fim de contar com um abrigo para si e para os seus. Ter o seu próprio lar não se acha além da capacidade de um homem bem-intencionado. Nosso rei não estendeu tanto as muralhas da cidade que existem atualmente muitas terras não usadas e que podem ser adquiridas por quantias bem razoáveis. Posso lhes assegurar, meus discípulos, que os emprestadores de dinheiro veem com bons olhos os desejos do homem que procura um lar e um pedaço de terra para a família. Poderão conseguir facilmente o empréstimo para contratar o fabricante de tijolos e o construtor, se tiverem condições de apresentar uma parte razoável da soma necessária para tão louvável propósito. Quando a casa estiver pronta, poderão pagar ao emprestador de dinheiro com a mesma regularidade com que anteriormente acertavam seus aluguéis, como cada pagamento irá paulatinamente reduzindo a dívida com o emprestador de dinheiro. Em poucos anos não estarão devendo mais nada a ele. Seus corações se sentirão então felizes, porque estarão legitimamente na posse de um bem estável e valioso, cuja única despesa serão os impostos reais. Suas boas esposas irão mais frequentemente ao rio lavar a roupa, trazendo de cada vez um saco de pele de cabra com água para regar as plantações. Assim, muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, e isso reduzirá em muito suas despesas, permitindo que uma parte maior de seus ganhos possa ser destinada aos prazeres e à satisfação de seus desejos. E aí está a quinta solução para a falta de dinheiro: tenha o seu próprio lar. A sexta solução: assegurem uma renda para o futuro. Arcad começou a sexta aula com estas palavras: a existência de todo homem vai da infância à velhice. Esse é o caminho da vida, e nenhum homem pode desviar-se dele a menos que os deuses o chamem prematuramente para o mundo do além. Por isso digo-lhes que cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Esta lição lhes ensinará a prover uma bela reserva para quando o próprio tempo os tiver tornado menos capazes de aprender. O homem que, em virtude de sua compreensão das leis da riqueza, adquire crescentes lucros acumulados deve ter o pensamento voltado para os dias futuros. Deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança por muitos anos, que estarão disponíveis quando chegar o tempo que ele tão prudentemente previu. Um homem pode prover-se com segurança para o futuro de diversas maneiras. Pode buscar um esconderijo e ali enterrar o seu tesouro, mas, por maiores que sejam os cuidados para ocultá-lo, corre o risco de tornar-se uma festa para os ladrões. Trata-se, portanto, de algo que não recomendo a ninguém. Pode comprar casas e terras para esse propósito. Se prudentemente escolhidas em função de sua utilidade e valor futuros, permanecerão valorizadas, com possibilidade de ótimos rendimentos e até de encontrar excelentes compradores, se for o caso de vendê-las. Pode confiar uma pequena soma ao emprestador de dinheiro e aumentá-la em períodos regulares. Os juros que o emprestador acrescenta ao capital logo tornará maior. Conheço um fazedor de sandálias, chamado Ansa, que me contou um dia desses que todas as semanas, durante 8 anos, confiou a seu emprestador de dinheiro 2 moedas de prata. O homem fez recentemente um cálculo que deixou o fazedor de sandálias na maior felicidade. Total de seus pequenos depósitos mais os rendimentos, a taxa ordinária de 1/4 de seu valor a cada 4 anos. Atinge atualmente a soma de 1.040 moedas de prata. De bom grado encorajei-o a não parar de investir, demonstrando-lhe, através de meus conhecimentos dos números, que em 12 anos, desde que desse sequência a essa economia de não mais que 2 moedas de prata em cada semana, o emprestador de dinheiro lhe devolveria 4.000 moedas de prata, uma soma que o deixaria tranquilo para o restante da vida. Com certeza, quando um pagamento tão pequeno feito com regularidade, produz resultados tão lucrativos.
Só podemos concluir que nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção da família. Não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. Gostaria de poder falar mais sobre isso. Em meu espírito permanece a crença de que algum dia homens de tirocínio descobrirão uma maneira de o cidadão assegurar-se contra a morte através de pequenos depósitos regulares, assim propiciando uma bela soma à família depois que tivesse de passar para o outro mundo. Vejo isso como algo desejável, digno da mais alta recomendação. Mas hoje ainda não é possível porque não haveria homem ou sócio com uma duração de vida suficiente para operar tal sistema, que deve ser uma coisa tão estável como o trono do rei. Sinto que algum dia um plano como esse existirá, e será uma grande bênção para muitos homens. Porque mesmo o primeiro pequeno pagamento tornará disponível uma razoável fortuna para a família dos membros que viessem a falecer. Mas já que vivemos em nosso próprio presente e não nos dias que ainda estão por vir, devemos tirar vantagem dos meios e métodos à disposição para realizar nossos propósitos. Por isso recomendo a todos os homens que, por meios prudentes e bem pensados, se garantam contra uma reserva minguada nos anos de sua maturidade. Pois uma carência de fundos para um homem que já não se acha em condições de ganhar dinheiro, ou para uma família sem seu líder, é uma dolorosa tragédia. Aqui temos, portanto, a sexta solução para a falta de dinheiro. Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. A sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar.